Tá aí, tudo certo. Já temos aqui, já estou com o retorno aqui, todos já estão vendo aqui as imagens. Vou pedir para o vereador ligar aí o microfone dele, que está ali desligado, e vou trazer o boa tarde dele. Boa tarde, vereador Bruno Viana, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Luciano, doutora Daniele. Primeiro quero te agradecer pelo convite, né? Agradecer a toda a equipe de vocês pelo convite. É uma honra estar aqui inaugurando esse quadro aí, me sinto lisonjeado, né? E já me coloco à disposição para estar aí esclarecendo qualquer dúvida, colocando o nosso mandato aí, pautando sobre o nosso mandato, sobre a nossa cidade, mas principalmente agradecendo aí a vocês aí pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, dando esse espaço para a gente. Perfeito. E a todos que estão chegando, boa tarde, bem-vindos. Pedimos aí que curtam, comentem e compartilhem, né, para a gente poder espalhar aqui a transmissão. Boa tarde, Luciano Couto, nosso empresário, empreendedor aqui do programa. Fala, Luciano. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Quero estar somando aí, tem algumas questões, algumas dúvidas que eu gostaria de conversar com o nobre vereador aí, Bruno Viana, e espero estar contribuindo nessa tarde com todos. E ela, que já participou com a gente aqui hoje, mas voltou. Daniele Pedra, boa tarde, doutora. Boa tarde, Dani, boa tarde, Luciano, boa tarde, senhor vereador Bruno, e agradeço a todos, né, por estarem aqui e me dar a oportunidade também de participar no quadro, e eu tenho certeza que é um quadro que vai ser de muito valor para a nossa sociedade, né, é um quadro político, e hoje a gente precisa discutir e saber o que acontece nos bastidores da política na nossa região. Perfeito. Vereador, o senhor é o vereador mais novo da história de Campos e foi eleito aí com mais de 3.000 votos. Então, para iniciar, eu queria que... Posso chamar de você, né? Claro, claro. Me dá, chamar de você. Como que foi para você aí essa conquista, né? Conquistar uma cadeira de vereador sendo aí bem novo. Como que foi para você esse início aí? Como está sendo, né? Esse início de carreira política? Então, como você falou, é tudo muito novo. Eu sempre gosto de contar um pouquinho de como começou essa minha história na política. No caso, no ano passado, eu conversava muito com meu pai, meu saudoso pai, e a gente tinha esse planejamento. Eu falava muito com ele assim que, por ser deputado, ter que estar muitas vezes presente no Rio de Janeiro, né, convivendo diariamente no Rio, as pessoas sentiam sentiam a falta da presença dele aqui muitas vezes assim, fisicamente. Então, a partir disso, nós conversamos. Eu falei, pai, olha, eu quero ser candidato, quero disputar essa eleição, quero estar aqui te representando também, representando todos que acreditam no seu trabalho, dando continuidade, né, ao seu trabalho, enfim. E a partir disso nós comecei a fazer o trabalho, né, na campanha. Infelizmente, né, na pré-campanha, no caso, infelizmente no meio do percurso, acabei perdendo meu pai, né, foi uma surpresa muito grande para todos, né, um baque, né, quem imaginava que isso iria acontecer. Até hoje eu não consigo mensurar o golpe que foi ter perdido meu pai para esse vírus, assim, é demais, até hoje para mim é demais. Então, assim, depois disso, eu tive que conversei com a minha família, com a minha mãe, com a minha esposa, com os amigos que estavam comigo no projeto, para saber se eu iria desistir ou continuar, porque realmente quando você perde sua maior liderança, a pessoa que você, né, a sua base, a pessoa que te ensina tudo, o seu pai, e eu sou muito jovem, né, tenho 24 anos, então realmente você fica aquele questionamento, mas eu decidi que eu iria continuar porque a minha missão tinha se tornado ainda mais importante, né? Antes eu estava ali para continuar um trabalho e depois do falecimento dele aí tinha se tornado a continuação de um legado, né? Então era algo muito mais importante. Dei continuidade ao trabalho, fizemos uma campanha que realmente foi muito difícil porque no meio de uma pandemia e também eu sem minha maior liderança, né? Então você não sabe quais caminhos seguir, mas graças a Deus no dia 27 de novembro, dia 15 de novembro, saiu o resultado, né? Aquela tensão que foi que travou o aplicativo, quem lembra desse dia foi demais, para quem estava envolvido foi demais.
e quando fomos olhar lá, 3.085 votos, o que para mim foi a maior homenagem que eu pude dar ao meu pai, foi ter feito essa votação, né, como uma forma de continuação do legado dele. E depois disso, assim, uma mistura de sentimentos, uma responsabilidade muito grande. Eu gosto sempre de falar isso, porque além de ser o mais jovem, né, que já causa uma. As pessoas já olham, olha, ele é muito jovem, o Bruno é muito jovem, então já causa aquela situação. Principalmente a juventude em si, que se identifica bastante. Então já é uma responsabilidade grande, e continuando o legado de uma pessoa que teve uma carreira maravilhosa, que foi o meu pai, uma carreira brilhante. Então a responsabilidade aumenta, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz. Cada dia que eu estou vivendo agora desse mandato é como se eu estivesse vivendo um sonho. Falo isso para todo mundo, é um sonho, o sonho da minha vida, o sonho que eu sonhei ao lado do meu pai, que hoje ele não está mais aqui fisicamente, mas tenho certeza que está feliz. Lá de cima está feliz acompanhando o nosso trabalho. Com certeza. E, vereador, como o senhor falou, né, como você falou, né, o seu pai acabou aí sendo mais uma de tantas vítimas da Covid-19, e agora a gente vive um outro momento, que é a chegada das tão esperadas vacinas, né, que estão aí em desenvolvimento, e Campos já recebe aí a Coronavac e também a de Oxford. Mas também, ao mesmo tempo, ocorre o fenômeno, principalmente no Brasil, de furar a fila. E aqui em Campos, o senhor foi aí autor do projeto de lei que foi aprovado até essa semana, se não me engano, né, que é em relação à multa para quem furar a fila da vacinação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né, como que vai funcionar essa lei, quando que ela entra em vigor de fato, como que vai ser a fiscalização, porque eu vejo que para uma lei, ela realmente ter uma validade, tem também que ter a fiscalização, quem vai ali fiscalizar, como que vai funcionar, e também se a multa ela é para quem furar a fila, e se para quem aplicar de forma indevida também vai ser punido. Então, eu queria que o senhor explicasse melhor como que vai funcionar essa lei aí. Então, Daniel, a ideia desse projeto de lei surgiu depois que nós, no nosso gabinete, nós fomos buscar informações em todo o Brasil, como estaria a conduta, né, na questão da vacinação, e ficamos assustados com a quantidade de denúncias, né, de pessoas furando a fila de vacinação no Brasil, né, em Campos, como estamos, né, no início agora, chegando novas doses, mas ainda estava para chegar quando surgiu essa ideia lá no nosso gabinete. Nós acompanhamos e vimos que no Ministério Público, só no Ministério Público do Rio de Janeiro, já haviam mais de 180 denúncias de pessoas furando a fila de vacinação. Então, a partir disso, nós tivemos a ideia de estar protocolando esse projeto de lei, que realmente é como uma forma de inibir que isso ocorra em nossa cidade, porque a conduta de fura-fila, ela já é uma conduta, assim, horrível, né? Mas você fura a fila. Num caso desse, numa pandemia, né, a questão da vacina é realmente muito pior. Além de ser moralmente condenável, né, prejudica a saúde pública do município, também o plano municipal de vacinação. Então, protocolamos esse projeto, foi votado essa semana, né, na primeira sessão já foi votado, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da casa, o que eu fiquei muito feliz, né, porque passa a entender que eles também, todos os companheiros lá da casa, estão interessados em estar fiscalizando. Eu, particularmente, recebo muitas mensagens de pessoas, logo após a aprovação do projeto, eu já comecei a receber nas minhas redes sociais muitas mensagens, pessoas mandando print de outras pessoas tomando vacina e falando, olha, essa pessoa está furando isso e aquilo, e é bom você fazer essa pergunta, porque assim, qual é o próximo passo agora? A gente tem que aguardar, né, que o prefeito sancione, né, para poder aí de fato se tornar lei. Então é bom, eu gosto de esclarecer isso aqui, não tenho dúvidas que o excelentíssimo prefeito vai sancionar. E a partir disso eu vou estar buscando junto à nossa equipe aqui medidas para que as pessoas também possam denunciar e, claro, encaminhar isso tudo ao Ministério Público, porque existe uma diferença entre a gente estar fiscalizando e a gente estar denunciando, né? A gente não tem como denunciar as pessoas, a gente precisa que o Ministério Público apure e, a partir disso, ele faça o trabalho dele, o Ministério Público faça o trabalho dele para que as pessoas que realmente fizerem isso sejam punidas. Mas acredito que será muito útil. Infelizmente, é uma conduta deplorável, mas tem acontecido aqui em Campos. Vereador, uma pergunta. Como que será feito essa fiscalização?
Então, como eu tenho falado, doutora, o principal agente nisso tudo será o Ministério Público, né? No caso, após virar lei. E aí, também, cabe muito ao Poder Executivo, também ao Poder Legislativo, estamos colocando medidas para que a população também possa participar. Eu, particularmente, quero desenvolver toda uma planilha, algo assim, para que as pessoas também possam estar fazendo suas denúncias e, a partir disso, nós vamos receber as denúncias. Nós vamos encaminhar ao Ministério Público e aí cabe ao Ministério Público entender quem está furando a fila ou não, entender o que é certo, o que é errado. O que eu tenho para dizer, doutor, é que, infelizmente, nós temos acompanhado muitas denúncias e muitas suspeitas. E, assim, realmente é crítico, porque são suspeitas, assim, né, que nos assustam, mas, como eu tenho falado, eu estou aqui como um vereador nosso, para fiscalizar, mas para denunciar, né, para comprovar, eu deixo isso na mão do Ministério Público, porque não cabe a nós. Mas acredito que só da repercussão do nosso projeto aí de ser aprovado já assustou bastante gente. Isso aí eu tenho certeza, porque eu tenho escutado muito isso, já deu número que a pessoa possa ligar, ainda não existe esse. Não, porque também não foi aprovado ainda, né? Exatamente. Aprovado para depois tomar as medidas, né, Exatamente. de como vai ser feito essa. Eu não sei especificamente, isso aí vai ter que ser uma conversa melhor, o que o Poder Executivo vai disponibilizar, de que forma vai fazer, mas nós já estamos lá no nosso gabinete preparando, como eu falei, assim, até a expressão, vou falar planilha, mas seria mais ou menos um cadastro, algo assim, para que as pessoas possam estar ali denunciando, né, colocando as dúvidas, e assim, esclarecendo, mas assim, deixando bem claro, né, não cabe a mim, eu gosto de falar isso, que é interessante, dizer quem está cometendo ou não vou cometer esse erro, né, mas eu acho que todo mundo pode fiscalizar e denunciar. Isso aí né, a população pode fazer isso também, pode fazer uma denúncia ao Ministério Público de qualquer pessoa. O que nós vamos fazer é disponibilizar medidas para que seja mais fácil essa denúncia e que a gente possa estar encaminhando e a partir disso apurar para ver quem está certo ou errado. O que me assusta muito é que são muitos casos em todo o Brasil, muitos casos. Então, assim, eu até falando como o filho de uma pessoa, de filho, no caso, perdi meu pai para esse vírus, eu falei até isso no plenário. Com certeza eu queria estar vacinando a minha família, com certeza eu queria estar vacinando a minha avó que perdeu o seu filho, caçula, né, minha avó Getúlia, ela me liga todo dia, perguntando quando é que o neto dela vai trazer a vacina para ela, quando que você vai trazer a vacina para mim, meu neto? Porque é a pessoa que perdeu um filho para a pandemia. Minha avó tem na faixa de 80 anos, 75, 80 anos. Não briga comigo não, vó, que eu não estou lembrando exatamente. Mas ela tem essa faixa, então assim, vai chegar o momento dela. Eu queria ter vacinado a minha avó, a minha mãe, né, que perdeu o marido, a minha família, mas existem regras a serem cumpridas. E quando existe regra, a gente tem que cumprir, porque senão atrapalha, doutora, o plano municipal de vacinação. Né? Se uma pessoa está furando a fila, falta e, consequentemente, fica aquela bagunça. É igual quando você está no congestionamento e passa alguém no acostamento. Aí ele passa adiantando, né, a fila. Mas quando ele vai voltar para a pista lá na frente, ele faz com que todo mundo que ficou para trás se atrase. Né? Então, estou falando né, de uma forma... Lembrando, vereador, que esse negócio de furar fila já começou desde do auxílio, né? Entraram na fila do auxílio, atrapalhando aqueles que estão passando necessidade. Então, sim, já começa aí. Isso já é uma coisa que vem do Brasil mesmo, do brasileiro mesmo. Né? Um péssimo hábito. Péssimo hábito. Mas, enfim. Luciano Couto, vamos agora à pergunta de Luciano. Luciano, sobe o microfone. Isso. Ok. Então, doutor, eu queria pegando aí no gancho nessa questão do coronavírus, a gente falou de vacina aí, quero te parabenizar pela sua atitude aí, não é fácil, às vezes a gente tem uma vantagem, a gente se utiliza dessa vantagem, dessa posição para trazer benefícios, e essa política a população em geral está cansada. E o senhor teve uma atitude, né, diferenciada, a gente parabeniza e deseja que prossiga assim. Mas eu estava acompanhando essa semana, teve uma repercussão um pouco, Daniela estava falando de Búzios recentemente, o verão que ela passou lá e tal, e agora a gente surpreendeu positivamente com uma política que o atual prefeito tem
tem realizado lá desse tratamento precoce. Não tem nada a ver com o tipo de remédio, ele já deixou até isso bem claro na entrevista, mas no diagnóstico ali rápido, e para poder tratar das pessoas. Algumas nem chegam aí para o hospital quando eles identificam, o que certamente iria diminuir a contaminação, porque a pessoa com baixa imunidade no hospital tende a contrair qualquer tipo de vírus gripal de forma rápida e às vezes fatal. Então, pegando esse exemplo de Búzios aí, o senhor sabe se existe algum plano, projeto do atual governo para que a gente também possa aprender com os nossos vizinhos ou praticar? O governo está chegando agora, pegando uma situação, uma cidade meio que abandonada. E como é que está sendo tem esse tipo de plano, esse tipo de projeto para também trabalhar de forma eficiente, levando em consideração que não vai ter vacina para todo mundo agora? Existe um projeto nessa pegada aí? Então, Luciano, assim, primeiro sobre essa questão de Búzios. Eu ouvi muito por alto, vou ser bem sincero, se não, tem que ser sincero, não me especifiquei muito, depois quero até que você puder relatar um pouco com mais detalhes, para que eu possa estar... Semana passada, vereador, mostraram, né, a prefeitura mostrou os números de pessoas com Covid. Zero. Ela zerou o leite. No dia 24. Isso, né? aí... Não tem, muito bem organizado lá. E essa medida que o Luciano fala Posso até ler um trecho da reportagem que está no R7 sobre a entrevista do prefeito. A pessoa perguntou, né, como que ele conseguiu esse bom resultado. Ele falou assim, ó: o segredo é fazer o teste rápido, tratar além da fiscalização. Temos 3 tendas em que fazemos os atendimentos de pessoas com sintomas de gripe e já testamos e iniciamos o tratamento nesse momento. Um tratamento precoce, não necessariamente utilizando os medicamentos que gera tanta polêmica aí. De pessoas com sintomas de gripe, já testamos e iniciamos o tratamento conforme orientação do Conselho de Medicina. Existe uma parceria entre a Prefeitura e esse Conselho. Ele fala aqui que não tem relação com cloroquina, evitando que evolua para um caso grave, mas o foco da Prefeitura, a estratégia deles foi justamente essa. Identificou, tem gripe, eles já isolam, não levam necessariamente para o hospital, tem as tendas de apoio e ali faz o tratamento. Então, Luciano, agora entendendo um pouco melhor o que você falou, Só para complementar, o Búzios ficou aí alguns dias com 0 leitos ocupados, tá? E para atualizar a notícia de ontem, tem lá apenas 2 leitos ocupados, apenas 2 pessoas internadas, só para atualizar. Então, normalmente estão tendo, assim, em 2 semanas, uma reunião do gabinete de crise da Covid-19 aqui na nossa cidade. Inclusive, nessa segunda-feira também teve. Na última vez que nós nos reunimos lá com o Dr. Charbel, lá na Câmara de Vereadores, que é quem está à frente nisso, ele tinha falado uma estratégia que seria exatamente essa, de evitar que as pessoas chegassem aos hospitais. Deixa eu tentar especificar melhor. Vamos, por exemplo, o ônibus da Covid, né, que tem levado, que estava reunindo em locais centrais da cidade, em algumas épocas, né? Então, às vezes aquela pessoa estava contaminada, ela saía de casa, ia lá fazer o teste em algum determinado lugar, ok, descobriu que estava contaminada, ela tinha que pegar de novo a condução dela, isso aí já espalhando, né, logicamente o vírus. Isso, então, já espalhando logicamente o vírus e indo para sua casa. Então, o que eu tinha acompanhado da estratégia da prefeitura, que inclusive, Luciano, foi até bom vocês tocarem nesse assunto de Búzios, que eu já vou aqui, quando saindo aqui desse bate-papo nosso, já que eu estou até bem focado nessa questão da vacina, eu vou dar uma pesquisada melhor para ver o que a gente pode trazer de bacana de lá, ligar para alguns amigos que eu tenho lá que trabalham por lá, porque eu achei interessante. Mas a estratégia que eu senti que era bem parecido, falando bem por alto, foi a questão de tentar levar esses ônibus do teste diretamente nas localidades. Tem acontecido isso aqui na nossa cidade, que eu acho que vai ser, que tá surgindo efeito sim. É claro que a gente não pode dizer nunca que a pandemia está controlada ou algo assim, mas se a gente puder falar que já esteve pior, a questão dos leitos na nossa cidade já esteve pior. Inclusive naquela época que ele foi decretado lá um mês atrás, mais ou menos, um mês, que foi aquela vez que fechou, era porque a situação estava bem crítica, e hoje dizer que está controlada é difícil, mas dizer que hoje tem
uma tranquilidade melhor na hora que chegar a pessoa a ser internada. Isso aí eu vi diretamente do prefeito. Mas essa questão dessa estratégia, eu acho, de você levar o ônibus do teste diretamente à localidade da pessoa, onde ela não tenha que pegar a condução, pegar isso, você já ajuda de certa forma. Então, assim, eu acho que isso daí também vai ajudar, mas eu vou dar uma pesquisada também melhor, Luciano, que eu achei isso interessante, esses casos que vocês colocaram. Eu vou ser bem sincero com você, como eu fiquei essa semana muito envolvido com a questão do meu projeto lá, que eu fiquei naquela, se ia ser aprovado, se não ia ser, conversando, olha, gente, vamos aprovar. Então, eu achei interessante você ter citado isso, depois, se a gente puder bater um papo pós aí o programa, para poder eu tá pegando esses dados aí, eu acho interessante, e se tiver o que tiver de bacana, não tem que ter essa vaidade, né? Acho que o que estiver sendo feito, né, bem feito em outra cidade, principalmente pode tentar trazer e adaptar para cá. Inclusive, o próprio projeto nosso, né, ele também está sendo pautado em várias outras cidades também. Tem acontecido, inclusive recebi mensagem de outros vereadores também, de outros municípios, me perguntando, Bruno, como é que foi o seu aí? Você pode enviar para a gente? Então, assim, voltando para esse ponto, eu acho interessante o fazer. Compartilhado, né? Exatamente, não tem que ter essa vaidade, a gente tem que estar olhando, como é que fala, né, nada se cria, tudo se copia, mais ou menos essa vaidade que você vai indo de você olhando, olha, tá dando certo ali, vamos fazer aqui, não tem que ter essa vaidade, acho que vai ajudar. Porque, como o Bruno acabou de falar, Campos, né, e acho que o estado do Rio está vivendo uma fase mais controlada, entre aspas, coisa que a gente não vê, né, no Brasil afora. O Brasil, a maioria dos estados está vivendo aí uma crescente, vivendo colapso na rede de saúde. Então, aproveitar esse momento em que aqui já esteve pior para não deixar chegar à situação que está aí boa parte do Brasil. A gente vai vendo aí no noticiário nacional, a gente percebe que em muitos lugares estão vivendo aí um caos e um colapso na saúde. Daniele Pedra tem pergunta, doutora, pode fazer. Saindo um pouco do tema do coronavírus, houve uma votação bem polêmica aí na Câmara dos Vereadores, né, que foi as contas reprovadas da gestão anterior, que foi da prefeita Rosinha. E o que você tem a dizer para nós, as pessoas, né, que estão em dúvida, não está entendendo bem o que está acontecendo, porque é bom ter um vereador que, no caso, você, né, aprovou as contas que foram reprovadas numa gestão anterior, né? E é muito bom ouvir do vereador que estava lá explicar o que aconteceu para que essa mudança tenha ocorrido. O que mudou? O porquê antes reprovou e por que agora reprovou? Quais são os critérios, né, que fizeram você, vamos falar por você, já que nós estamos te entrevistando, a mudar esse contexto, mesmo porque você não estava lá nas contas reprovadas, né? Você não é um dos vereadores, você é novo, você está olhando para frente, né? Você não está olhando para trás. Mesmo assim, qual é a sua visão? O que você pode dizer para o povo campista, né, que votou por unanimidade, colocou o ex-prefeito, né, em primeiro turno, né? Porque as contas de Rosinha foram reprovadas no governo anterior, a ponto do Rafael Diniz ser aprovado em primeiro turno? O que mudou? O que aconteceu aí? Você pode dizer para a gente, na sua análise? Então, doutor, até agradeço a você por essa pergunta, que é até uma forma da gente tentar esclarecer e explicar um pouquinho dos trâmites. É claro que talvez eu não consiga falar de uma forma tão técnica, porque assim, a gente tem todo um parecer que a gente vai acompanhando, né, a parte jurídica do nosso gabinete, a parte jurídica da Câmara, a parte jurídica em geral, para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Primeiro, é bom explicar, deixar claro, que as contas, no caso da ex-prefeita Rosinha, não, nessa sessão agora, não foram aprovadas. Então, assim, o que está acontecendo? Qual foi essa votação que teve? Eu não estava aqui na legislatura anterior, não era vereador naquela época,
Mas, após acompanhar, né, o registro que foi relatado, foi comprovado que tiveram muitos erros. Erros assim, você olhando, analisando ali, a gente encaminhou a parte jurídica na hora do julgamento. Então, por exemplo, não foi impedida a questão da defesa, né, não teve como a prefeita não foi lá se defender, a ex-prefeita não teve como ir lá se defender. Então, assim, o que foi votado, doutor? É bom deixar claro para quem estiver nos acompanhando. Foi votado praticamente o direito à defesa. Então, assim, o que vai acontecer agora? Vai retornar, né, depois na Câmara, daqui a um tempo, a votação de novo, para aí sim saber se vai ser aprovada ou reprovada as contas da ex-prefeita. O que nós estamos fazendo, que foi aprovado lá, inclusive se você olhar, foi aprovado não só por vereadores que chegaram agora, mas por vereadores também que já eram de outras legislaturas, é uma chance à defesa. Então, assim, vai ter o direito à defesa. A ex-prefeita vai lá se defender, vai ser julgado novamente, e a partir disso, né, que aí já é outro trâmite, aí sim nós iremos votar, ou na aprovação ou na reprovação das contas. Então, é bom falar isso, porque assim, quando passa, às vezes, a impressão que é normal, eu tento explicar, dá a impressão assim, olha, Bruno, mas, pô, já foi votada aprovou, pô, mas aprovou que estava reprovado? Não foi exatamente isso. De repescagem, né? Vai uma espécie assim, da forma como deveria ter sido feito e não foi. Isso, nós tivemos lá um parecer de um procurador também de carreira, uma pessoa que também deu a sua opinião, que falou. Então, assim, o que está sendo feito ali? O que foi votado, né, especificamente? É a questão de dar o direito à defesa, que não foi dado lá atrás. Então, não foi dado, não teve, né? Foi exercida a questão da defesa, não teve oportunidade de se defender. Mas sim, aí agora, quando retornar à Câmara de Vereadores, aí sim vai ser a votação da aprovação ou reprovação. E aí, né, quando chegar às nossas mãos, né, e chegar a questão, a gente vai trabalhar junto com o nosso jurídico, ver, analisar e a partir disso votar e para ver se vai aprovar ou reprovar. Mas é bom deixar claro, Dani, doutora, só assim frisando muito isso, que não foi que as contas foram aprovadas. É uma nova chance de defesa, que não foi dada lá atrás. Então, assim. Ela continua reprovada, mas agora com uma defesa para esclarecimento, para quê? Uma possível aprovação? Sim, aí vamos, por exemplo, que aí são dois trâmites. Eu vou falar assim de forma... Pode ser que eu cometa algum equívoco, mas vou tentar entrar nessa área um pouco mais jurídica, né? Tem o parecer, né? No caso, a questão do TCE, que dá, né? Se aprova ou reprova, e aí a partir disso vai para a Câmara. É assim que normalmente ocorre. Eles reprovaram. Isso, aí vai para a Câmara. Na Câmara, foi reprovada, né? Lá em 2018, se eu não me engano, não lembro qual foi o ano especificamente, foi reprovada. Mas foi reprovada de uma forma onde ocorreram algumas falhas na questão de que ela não foi lá se defender, não teve a defesa, não teve direito à defesa, enfim. Foi onde foi comprovado, depois eu posso até buscar mais detalhes para poder... E atrapalharam bastante que essa aprovação fosse concluída, né? Então assim, aí agora, o que vai acontecer? Vai vir, né, de novo para a Câmara daqui a um tempo, e aí sim, aí são todos os trâmites, dar o direito à defesa, e a partir disso, saber se tiver, né, acertos ou erros, se for comprovado mesmo que não, né, no caso não tem que ser aprovado, não vai ser aprovado, se eu tenho certeza. Então, assim, só frisando isso, doutor, que é uma votação realmente polêmica, isso aí é uma votação realmente polêmica, mas... Vereador, abre um precedente para a votação do Fundecam, da Prev Campos, outras contas que também estão sendo investigadas de rombos na gestão da ex-prefeita Rosinha, né? Então, não é só isso, tem outras coisas a mais que, com certeza, vão estar aí tentando revogar, refazer. Né? Para mim, ser sincero, eu não me preocupo eu não me preocupo com vai ser presa, não vai ser caçada, não vai. Né? O ideal seria devolver, né? O dinheiro não volta, então, para a gente, tanto faz, né? Eu sou como funcionária pública, eu me preocupo muito com meu futuro, né? Há 16 anos estão retirando um dinheiro do meu salário para que eu possa me aposentar, e a minha preocupação é trabalhar tanto tempo no
no final não ter uma aposentadoria ou não ter o meu salário em dia, como tem acontecido com os aposentados atualmente, né? Então, essa é a minha preocupação de abrir precedentes para doutora, essa. é assim, o que eu quero frisar é que a questão que está sendo colocada lá, né, assim, só essa questão que eu expliquei, não foi anulada, não foi anulada, no caso, a antiga votação, né? Então, assim, não foi aprovada as contas, como eu tenho falado. Então, você tem que seguir os princípio do crédito direito, que é princípio contraditório e ampla defesa, que você tem que dar a chance da defesa à pessoa. O TSE, no caso, ele dá o parecer, né, para aprovação ou reprovação, né, e as falhas processuais que aconteceram, né, que nos fizeram anular, foram as falhas processuais. Então, assim, isso eu quero deixar claro, essa pauta que você está abordando, que é uma preocupação geral, você pode ter certeza que eu vou estar lá dentro, né, brigando sempre para que a gente possa tá melhorando, até porque nós acompanhamos, doutora, o Daniel sabe disso, é jovem também, sabe disso, que a renovação que ocorreu na Câmara de Vereadores. Então, assim, eu estou muito tranquilo em relação às pautas que eu vou abordar e também as brigas que eu vou traçar lá dentro, porque eu não quero também que daqui a 4 anos, né, a gente quando constrói uma carreira, você quando entra na política e decide entrar tão jovem como eu decidi, é claro, as críticas são normais, como a gente está aqui também debatendo, talvez algum dia eu vote algo, você fale, olha, Bruno, não concordo com a sua votação, ou você discorde ou concorde, mas o principal é que eu tenho um entendimento de que eu sou um contratado ali, gosto de falar isso, praticamente contratado pelo povo por 4 anos, é um contrato que a gente assina ali. Então, eu não quero que daqui a 4 anos eu seja chutado, né, assim, de uma forma, falando dessa forma, por não ter feito um bom trabalho. Então, estou sempre aberta a esse diálogo, doutor, entendo a sua preocupação, te dou razão em muitos pontos, e assim, estou à disposição, pode ter certeza disso, que se for comprovado que houveram erros, que houveram falhas, nós estaremos lá para fiscalizar. Isso aí você pode contar comigo, porque eu gosto de falar muito isso, quando eu falo do meu pai, né, eu tenho esse legado a honrar aí, eu tenho meus próprios pensamentos que aprendi junto a ele, desde muito tempo acompanhando, para que eu possa tomar as decisões lá dentro. Inclusive, vereador, a sua mãe é também funcionária pública, né, da área de educação. Exatamente. A Andréia. Exatamente. Ela é professora, trabalhei com ela, atuando mesmo, uma pessoa maravilhosa, é muito dedicada à educação, faz com muito amor, né? Então, é mais uma também que deve estar preocupada com a aposentadoria. Isso aí foi até... Obrigado, doutora. Você até, de gente relembrar tanta coisa para falar, minha mãe, ela é, né, servidora, então, assim, é da área da educação, então é uma preocupação que aflige também, então, isso aí deixa uma responsabilidade ainda maior, né, senão eu vou tomar puxão de orelha na própria casa, né, vai começar dentro de casa o puxão de orelha, né. Mas, vereador, pegando o gancho aí no que o senhor acabou de dizer, principalmente a oposição, e até a mídia repercutiu bastante, não foi nem a votação em si, tal, foi a questão de prioridade. A pauta que se colocou foi, isso era uma prioridade? Por exemplo, a sua lei que foi aprovada é uma prioridade, e vendo pandemia e tal, a vacinação. Agora, será mesmo que essa votação aí deveria ter sido tão prioritária assim? Então, acho que a grande polêmica mesmo foi em relação a prioridades. Não, e é válida, essa indagação ela é válida. Então, assim, mas nós temos lá um direcionamento, né, das pautas que vão ser abordadas no dia. Então, assim, se eu não me engano, acho que até um dos nossos vereadores lá pediu também, para poder ver se poderia voltar um pouco mais, para tentar ganhar um pouco mais de tempo, né, para poder entender ainda mais. Mas, assim, a pauta foi votada, foi para votação, e acredito que o que nos tranquilizou na hora de votar, após, né, a gente conversar com o nosso jurídico, acredito que cada vereador tem sua parte jurídica lá para conversar, para poder dar o parecer, para ver se ele vai ser favorável ou contrário. Foi isso que eu te falei, de não ser uma votação, né, onde você aprova ou reprova, mas sim anulando um processo que ocorreu lá atrás, que houveram várias falhas,
Isso aí foi dado até o parecer de um procurador de carreira falando isso também, o que nos tranquilizou na hora da votação, não tranquilizar nem sei se é a palavra correta, mas o que nos assegurou muitas das vezes na hora da votação foi ter essa opinião de uma pessoa relevante de que houveram falhas lá atrás nesse julgamento. Isso seja feita, né? Sim, isso aí. Vamos lá, principalmente o que a doutora falou, dar o direito à defesa, né? Dar o direito à defesa, vamos dar o direito à defesa e a partir daí, aí cada vereador vai ter a sua convicção, né? E de entender, é uma votação, eu acho que tem que ser levada muita seriedade, né? A pessoa, né, tem que estar muito bem direcionado, bem baseado, mas pode ter certeza que da minha parte eu vou estar bem atento a isso para quando retornar isso para a votação, como teremos a votação das contas, também teremos do prefeito, né, do ex-prefeito, no caso, também teremos essa votação lá à frente, então vai ser muito importante e com certeza uma votação que tem que ser levada com bastante seriedade. Vereador, ainda com relação ao que está sendo falado agora, mas numa outra pegada, o seu saudoso pai, ele tinha sido, durante um tempo, assim que ele assumiu as pautas mais conservadoras, ele começou a ser um pouco perseguido o político conservador em geral, ele é mais perseguido pela mídia, e às vezes não notícias, né? Às vezes não é nem aquela notícia mentirosa, uma não notícia surge e começa a deturpar. A gente pega pedaços de notícias, né? Como nesse caso, as manchetes eram tipo assim, a câmera Sim. Uma prefeita, e é muito importante esse esclarecimento. Você, como um vereador novo, vocês já percebem, já está conseguindo perceber que existe realmente uma não vou falar nem perseguição, mas uma dificuldade em simplesmente se pautar a verdade na própria imprensa aqui regional? Chegou, já conversam, já percebem isso? Então, Luciano, assim, eu acho que essa questão, né, muitas vezes esse embate, né, que existe de imprensa com políticos, ela entra muito nessa questão quando você vai para uma área estadual ou uma área federal, né, que você vai nessa pauta, aí sim você enxerga mesmo que tem aquele jornal que pensa dessa forma, ou aquela emissora que pensa de tal forma. Aqui na cidade, falando especificamente por mim, falando de mim, tá? Eu não tenho essa dificuldade, graças a Deus. Tem uma abertura tranquila, não é à toa que com a votação do nosso projeto essa semana aí, eu acho que, não sei se, eu acho que repercutiu, acho que em todos os canais de comunicação aí, mas assim, a gente sabe que quando você enxerga algum tipo de manchete, você muitas das vezes também passa você consegue direcionar se ela está vindo de forma maldosa ou se ela está vindo de forma coerente. Então, nessa votação aí, eu consegui acompanhar, em alguns casos, especificamente, que talvez veio com uma tentativa de maldade, algo assim, mas estou falando especialmente das principais redes de comunicação da nossa cidade, eu não tenho essa dificuldade, não acredito que está fazendo uma divulgação assim, de maneira bem coerente e correta desde que iniciou aí a nova legislatura. Perfeito. E eu não sei se Daniel permite eu fazer mais uma pergunta. Eu não sei qual é o tema da pergunta, mas eu queria que você entrasse na questão do comércio, porque aqui em Campos realmente é uma... Justamente. Então, vereador, então, eu sou empresário, eu fazia parte ali do Conselho de Jovens da Firjan, até antes de viajar a Portugal, tive a oportunidade de ir para lá e a gente está com uma empresa lá também na área de serviço, a gente atende o Porto do Açu aqui. E na época, nossa, ali no último grupo que estava à frente da nossa cidade, nós tentamos por diversas vezes conversar com o poder público, somar. Nós temos a nossa experiência de gestão pública, de empreender, de lidar com pessoas, de enfrentar dificuldades. O senhor foi um atleta, então o senhor sabe que para ganhar algumas partidas precisava ali de algumas estratégias, tem um técnico, mas todo mundo, eu tenho certeza que no grupo ali na época do americano, todo mundo dava a sua opinião, não, vamos jogar assim, vamos fazer assado e tal. E eu sentia muito essa dificuldade, várias coisas que a gente acordava lá na Firjan, né, na época, no conselho,
chegava lá fora, era totalmente o contrário, e ainda em alguns momentos usaram o nome da instituição para falar que estava... Enfim, hoje, com essa questão da pandemia que está afetando o comércio, indústria, empresas, pessoas desempregadas, será que existe uma abertura nessa legislatura? A gente pode contar com uma possibilidade de uma abertura de negociação, de uma relação melhor entre os líderes do comércio, da indústria, para que a gente possa traçar uma estratégia de recuperação, porque nada melhora mais a saúde de alguém do que também ela poder se alimentar bem, ela poder educar seu filho, poder ter o seu lazer. Isso faz toda a diferença na saúde de alguém. Eu gostaria de saber do senhor a respeito disso, sobre uma possível abertura para conversar com a sociedade organizada nesse sentido. Então, Luciano, primeiro, assim, deixar claro que eu já estou à disposição. Se você quiser, se você precisar do Bruno Viana, do vereador Bruno Viana, aí para conversar, para debater, principalmente, agora falando assim da economia, ficou nítido e notório, né, nessa pandemia, como quando você tem uma economia defasada, uma economia em baixa, como que afeta, né, a população em geral. Eu consigo fazer eu não fico associando muitas vezes a saúde à economia. Eu sei da dificuldade de ambos os lados, a gente fica nesse debate muitas vezes, mas a gente sabe da importância da economia. Então, assim, eu fiz a minha campanha muito pautada, você falou da questão de jovens, assim, sobre o primeiro emprego para o jovem, né, quando você fala de economia. Então, a gente sabe que quando a economia está parada, o município não gira, não tem movimento, né? Economia, quando você... Isso aí afeta em geral, eu falo pela prefeitura em si, só de você hoje colocar, se o excelentíssimo prefeito colocando aí o salário em dia, a economia já gira de alguma forma, já começa a girar e aí você já consegue, né, já melhora para todos nós. Mas tem muita coisa para melhorar e nós vamos precisar de estratégias que... como é que eu vou dizer, novas estratégias, né? Conversa, abertura, diálogo. Voltando para essa pauta que eu estou falando do primeiro emprego, sim, eu estou com um projeto, depois posso até com mais calma apresentar para você, Luciano, para o pessoal lá, projeto pautado no primeiro emprego. Acho que se acontecer vai ser maravilhoso, porque eu estou falando puxando agora para os jovens um pouco, estou falando isso porque eu sei que vários jovens me procuram, falam, Bruno, nossa, eu bato na porta dos locais e a pessoa fala assim, olha, eu quero um novo funcionário, mas quando eu falo que eu sou novo, ele pede experiência. Aí eu fico na dúvida, como é que eu vou ter experiência se eu não tenho oportunidade? Dilema. Como é que eu vou ter experiência se eu não tenho oportunidade? Então, tô muito focado nisso, né, nessa pauta. Depois a gente pode até conversar com calma. Tenho certeza que você pode ter certeza que a Câmara de Vereadores vai estar aberta para esse debate. Você falou da questão do diálogo. É o que nós ouvimos muito da gestão passada, essa questão, nós que estamos lá agora, chegamos agora, eu ouço muito da população, das pessoas, é aquela falta de comunicação, né, que foi o grande problema, talvez, da gestão passada, e nós não queremos cometer esse erro. Então, por isso mesmo que eu estou aqui hoje, né, desde que o Daniel recebeu o convite aí do programa de vocês, eu falei, vamos embora, vamos falar, não tem esse negócio, dependente do dia, porque eu acho que, até falando para doutores especificamente, que a gente tem que estar dando a cara a tapa, né, assim, para falar, para poder esclarecer. Pergunta difícil, pergunta fácil. Quando não souber, fala que não sabe. Quando souber, responde. E assim a gente vai tentando. Então, nessa área especificamente, Luciano, pode contar comigo, tá? Pode contar comigo, porque tenho muito a aprender. Isso aí eu vou falar com... Eu estou iniciando agora, então eu tenho muito a aprender. Todos vocês têm muito a agregar, a me ensinar aí para eu estar brigando. E sobre essa área da economia em si, conta comigo aí, porque eu tenho falado com muitos representantes aí do comércio, amigos que eu tenho dessa área do comércio, e eu sei o desespero que tá. Então, só que eu acho que essa união que você falou e essa questão de estar aberto ao diálogo é muito melhor, porque aí você conversa e você consegue escutar a demanda exatamente que a pessoa quer. Então a demanda, você vai brigando, ó, isso aqui dá, isso aqui não dá, e assim a gente vai trabalhando em conjunto. Pode contar comigo, tá? Rapidinho, só para fechar aí, você está falando de comércio, né? Eu trabalho na Praça São Salvador, né? E eu vejo comércio de ambulantes, vendedores de bala, muito alta e uma grande quantidade. Você não consegue andar 1 metro sem ser
interceptado por alguém querendo te empurrar uma bala, um chiclete, uma jujuba, sabe? Esses tipos de pessoas, quando fecha o comércio, você vê que eles continuam ali, como se eles não tivessem um local para ir, ou não tem uma infraestrutura que possa acolher, ou... Cortou aqui. Voltou. Pausou, alguma coisa que possa fazer para que isso não ocorra. Por exemplo, a concentração de moradores de rua também anda assim muito alta lá no centro da cidade. O que as pessoas têm medo o meu consultório fica no edifício Ninho das Águias e ali embaixo tem bastante. Falou de novo, mas é até uma pauta interessante essa que a doutora está colocando. Peço desculpa. Só para terminar, existe algum projeto? Você pensa em fazer algum projeto para que isso diminua, para que as pessoas não tenham medo de ir até os nossos estabelecimentos, porque está acontecendo isso. Né? Eu não posso trabalhar a partir das 18. Se eu ficar até as 18, os meus pacientes têm medo de ir por conta desse movimento que está ali na Praça Salvador. Em frente ao mercado municipal também tem uma concentração Eu ia falar sobre isso. Assim, doutora, essa questão dos ambulantes em si, que é até uma situação, vou ser bem franco, é até delicada, na hora que você vai abordar. Tô falando dos ambulantes primeiro, assim, que é delicada, porque você sabe que a pessoa está querendo trabalhar, né? Está querendo vender seus produtos, mas é claro que existe muitas vezes, assim, até às vezes uma forma desleal, você tentar fazer qualquer tipo de comparação. Eu tenho acompanhado o trabalho que tem sido feito da prefeitura em si, de tentar estar organizando, e tentar estar realocando algo assim para dar essa visibilidade, mas é algo que vai ser feito, eu acho, doutora, a longo prazo, assim, para você estar ali tentando tirar de forma delicada, conversando, né, da melhor forma para tentar reallocar. Essa questão dos moradores de rua em si é uma pauta que eu conversei muito com o secretário Rodrigo, ele me explicou como que é delicado, porque, por exemplo, eu tenho um amigo muito próximo que ele é dono daquele estabelecimento ali na esquina, ali em frente à funerária Boa Viagem, uma lanchonete que tem ali. Chama até um abraço para ele, Tricolor. O pessoal chama ele Tricolor, ali perto do Eucarístico ali. E ele me ligava na época da minha campanha direto: Bruno, pelo amor de Deus, ninguém compra mais aqui, porque é muita gente ali naquela área do. Eu não passo ali a pé, eu tenho medo. Ali, muito difícil, mas. Um comércio por ali reclama disso, que as pessoas estão com medo mesmo de chegar até eles. Eu tenho acompanhado. O que aconteceu? Eu ando a pé o centro todo, estou cansado de papelinho a pé, hoje eu não posso mais fazer isso. E ele me falou, fez essa indagação, e foi uma das primeiras coisas que eu fui falar com o secretário, né, de assistência social, Rodrigo, que sobre isso, sobre essa pauta. Eu falei: Rodrigo, nossa, ele está desesperado lá, e não só ele, mas muita gente, mas ali aquela área ali em si está muito povoado, mas ele tem feito um trabalho, doutora, não sei se você está acompanhando, maravilhoso aí, o Rodrigo, e várias vezes ele tem colocado nas redes sociais dele que dias assim, à tarde, que está sem ninguém. Aí ele falou comigo assim, eu falei: mas doutor, Rodrigo, secretário, qual é o procedimento a ser feito? Ele falou: Bruno, não vai ser de uma hora para outra, mas a maior estratégia é você tentar, ao invés de você levar o alimento ali até aquela pessoa, que é muitas vezes isso que acontece, que fica ali pedindo o alimento, aí você vai e leva, aí ela fica por ali mesmo. É você tentar fazer com que ela vá, eles têm feito essa estratégia, tentar fazer com que ela vá até ali ao Centropop, aos locais ali que você consegue dar um alimento, e dali, enquanto ela está ali naquele procedimento ali do almoço, ou depois ou no banho, enfim, você tentar fazer você conversar, e dali você abrigar. Então a forma tem sido essa, foi uma coisa que escancarou nos últimos anos aí, que foi, nossa, ali naquela área principalmente ali tá demais, e tem atrapalhado muito os comerciantes. Então, assim,
eu tenho visto a estratégia que ele tinha utilizado, mas ele mesmo fala, é um trabalho de formiguinho. Você vai tirar ali, vai achar que não vai voltar, um dia você vai estar ali e vai voltar. Muitas vezes por costume, mas se usando essa estratégia que ele falou de você, como você dá o caminho para a pessoa, ao invés de você dar ali de mão beijada ali o alimento, algo assim, você trazer ela fazer com que ela vá até lá onde ela tem que ir, dali você consegue chamar, né, assistentes sociais, chamar, conversar e tentar, a partir desse momento, levar para estar ali adentrando ali. Eu acho que essa estratégia vai ser melhor, mas não vai ser fácil, tá, doutora? Não vai ser fácil porque... Não é fácil, porque o próprio padre do Jardim São Benedito está murando a área por não sustentar mais. Até os fiéis naquela região também do Jardim São Benedito. Na verdade, o centro está todo tomado em grandes regiões, como Praça São Salvador, ali perto, próximo ali do mercado, Jardim São Benedito. Então, são áreas que eram para ser grandes movimentações de pessoas e hoje está sendo grandes movimentações de moradores de rua e as pessoas que querem ir à igreja, passear com seus filhos, não podem mais, ir ao mercado fazer compra, não vão mais, ir no centro, tanto na área médica, resolver problemas de saúde, quanto também fazer compras no centro, não vão mais. Sim. Né? Não, sim, então, sim. Foi uma indagação muito, muito grande disso aí. Isso também aí eu já voltando para a área do Luciano, nós temos que olhar todos os lados, todas as vertentes, que isso é um impacto muito grande também da questão da economia da nossa cidade, né? Assim, então, mais pessoas desempregadas, mais pessoas passando dificuldade, mais pessoas na extrema miséria. Então, assim, é praticamente uma engrenagem, né, doutor? A engrenagem, se o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra. Isso que tem que existir políticas, né? Políticas, não só educativas, né? Mas políticas eficientes. Sim, políticas públicas. Políticas eficientes para que esse problema se resolva. Pelo contrário, eu estou vendo muita falácia e ele se multiplicando. Sim. E se multiplicando. Então, está faltando, sim, um projeto sério que comece e que seja algo que aconteça. O que ali o secretário falou comigo é isso, é aquela questão que é difícil, porque, como eu falei, além dessa questão da extrema miséria hoje que tem acontecido na nossa cidade, que em muitos casos, você não pode pegar e simplesmente arrancar a pessoa, falar assim, olha, você tem que sair agora daí, não é dessa forma. Então, a forma que ele está utilizando, que foi uma forma que ele estudou bastante, que ele falou que vai dar resultado, e eu tenho acompanhado, depois eu te dou, até vou pedir para vocês acompanharem também, às vezes, as redes sociais dele, ele tem colocado muito essa questão de que, olha, hoje não tem ninguém, no outro dia tinha alguém, mas aí no outro dia não tinha ninguém. Então, assim, isso está aumentando, essa questão está aumentando, mas o principal, doutor, é essa questão de que não vai ser algo simplesmente que vai ser resolvido rápido agora. Mas se você fizer um trabalho de formiguinha ali da engrenagem em geral, e aí levando a pergunta do Luciano da economia, e você levando em questão de você levar lá assistente social para conversar, para falar, para tentar mudar aquela realidade, para tentar ajudar, eu acho que já é um grande passo, né? E o grande passo é você querer fazer. O que não pode acontecer é o que estava acontecendo antes, que estava ali e nunca não ia ninguém, não aparecia. Eu tenho acompanhado, eu estou falando, não é... porque eu tenho acompanhado, até porque minha mãe participa lá também. Minha mãe participa como subsecretária de assistente social. Então, eu tenho acompanhado o trabalho que eles têm desenvolvido. Finais de semana, as assistentes sociais indo lá e conversando e falando, e tentando fazer esse trabalho, que eu acho que é o primeiro passo. Não é perfeito, não vai ser perfeito, difícil, mas tem algo a ser iniciado que é o que a gente está precisando, né, nesse momento. Essa questão realmente não é simples. Hoje eu sou presidente de uma ONG ali na Terra Prometida, a gente trabalha com crianças lá, são 11 anos de ONG, mas o meu primeiro trabalho, comecei em 1998, foi com crianças ali que viviam no antigo Parque Alberto Sampaio, ficavam muito por ali. Não sei se o vereador sabe, pelo menos na nossa época, não sei hoje, na nossa época a gente trabalhou de 98 a 2001, com crianças, né, às margens,
E a maioria era do Espírito Santo, aquilo me surpreendia. A maioria era de fora, que vinham, passavam pela cidade, ficavam. Não sei se nesse caso também aconteceu isso, né? Se, nesse momento aí. Pode ser, Luciano. Uma passagem e acaba ficando, as pessoas, não sei. O que o Rodrigo falou comigo, essa questão de tentar fazer com que dar o caminho e não levar direto. Então, assim, o que acontecia muito ali, que acontece muito? A pessoa vai, passa e pede o alimento, vamos dar um exemplo, pede o alimento. Ao invés de você fazer com que a pessoa vá até lá onde ela tem que ir para pegar o alimento, né, nas questões sociais, você vai dar, aí vai acostumando ali, nessa forma, entendeu? Então, assim, tentar... Você vê que ali, esse caso, principalmente em frente ao mercado ali, você falou, todo mundo comenta sobre ali o tempo todo, o pessoal não passa ali, então, assim, o trabalho é um trabalho que tem que ser feito com zelo das ações sociais. Eu posso dizer uma coisa que acontece antes, os moradores de rua sempre existiram, mas existiam projetos muito interessantes, como aquele Mão Amiga, que infelizmente ele foi esfaqueado pelo morador de rua. Eu lembro que eu trabalhava muito, ajudava muito, até nós fizemos um grande trabalho. Adriano Machado. Hã? O nome do rapaz é Adriano, Mão Amiga. Mão Amiga. Eu ajudava muito ele, eu acompanhava de perto, até o jogo da Copa do Brasil, primeiro, na abertura, nós botamos um telão no jardim, no liceu ali, eu assisti o jogo com os moradores de rua, fizemos comida, fizemos uma ação, foi muito legal, todas as ações eu participei, escovando o dente dos moradores de rua. Então, já fiz várias ações sociais com moradores de rua, então eu entendo o processo. Mas isso aqui aconteceu, Bruno, eu vou falar uma coisa que eu acho, essa é a minha visão, tá? Fecharam as casas de reabilitações, fecharam os projetos e deixaram todas essas pessoas na mão do governo que não funciona. Então, nós vimos a AMAI, eu lembro da AMAI, da GCNilda, Genilda resgatava as mulheres que são mais cracuda mesmo, elas chegavam lá sem dedo, tá? Eu via o trabalho e quantas vezes eu deixei de pagar uma conta da minha casa para me comprar um gás, para me comprar um alimento para levar, porque elas ficavam lá sem nada para comer, sem ajuda, até que fechou. Então, quantas mulheres estariam lá hoje, se estivesse aberto? Um lugar incrível, né, que ela tinha. Quantas mulheres não estariam hoje na rua? Então, a gente tem que pensar muito nisso, vereador. Pensa, eu sei que você não é da sua época, tá? Você era bem jovem mesmo, né? Não vamos falar a idade não, né, Luciano? Não, não posso. Vamos falar a idade. Então, mas isso mudou. Pode prestar atenção, perguntas as pessoas que trabalham com você, mais velhos, a sua mãe, como tínhamos dentro de campos projetos que funcionavam, que resgatavam do álcool, das drogas, da prostituição e faziam um trabalho muito bonito e que hoje fecharam. E essas pessoas estão lá, na mão do governo, que não tem um projeto que funciona, que se funcionasse... Doutora, já vou deixar até para o convite a você, e depois que o dia que você está passando isso para o secretário, se você quiser, está passando isso para minha mãe também, que está lá junto, então assim... Vai ser um secretário aqui também, bater um papo com o secretário... Bacana, olha, eu tenho certeza, eu conheço ele, eu faço até o convite ele para você, Daniel, que é o cara que tem certeza que ele vai vir aqui, está fazendo um trabalho... uma pessoa muito boa, não tô falando porque eu conheci, minha mãe convive com ele, pessoa de um caráter bonito, um cara bacana demais. Beleza. O nosso horário está estourando. Vereador, para a gente poder encerrar, falar sobre o esporte, né? Que é a sua principal bandeira, a sua principal pauta, imagina, porque você, né, é esportista profissional, jogador, jogou no Goitacás, Goitão. Eu não vou aqui abrir para discussão se é Goitacás, americano que é o melhor, vamos deixar essa polêmica para depois, mas quais são aí os seus projetos, as suas pautas aí para o esporte, principalmente Campos, né, que tem 2 grandes times, tem mais, né, mas em evidência é o Goitacás e o americano.
Então, Daniel, realmente é uma das bandeiras que eu carrego comigo, né? A bandeira. Eu falo sempre de 3 bandeiras assim que eu quero carregar no meu mandato. Claro, gente, não é assim, e o resto? Não é assim, é porque um vereador tem que ter sua identidade, né? Um político tem que ter. Ó, quando você olhar e falar assim, como você falou, ele é um esportista, então ele vai falar do esporte, que é a juventude, a pessoa com deficiência e o esporte. É o esporte porque eu tenho propriedade para falar. O esporte ele é transformador de vidas, é transformador sim, eu falo muito sobre isso porque eu, como sou atleta profissional, vim desde pequenininho convivendo, né, com muitas pessoas que me falavam, amigos que eu tenho, falam, Bruno, se não fosse o futebol, a minha vida eu estaria envolvido com coisas erradas, a minha família estaria destruída. Então, o esporte ele é transformador de vidas. Então, assim, eu fui claro, sou da área do alto rendimento, né? Joguei profissional, mas da área social que eu acompanho muito, principalmente num dos projetos bacanas que eu sou um dos padrinhos, que é o Cobreloa ali, Brasil Escola, que é ali no Parque Aurora, ali no campo do Municipal. Projeto maravilhoso que eles fazem ali. Então, assim, tá difícil falar de esporte, né, Daniel? Porque pandemia, você não consegue fazer muita coisa, os projetos ficam todos engessados. Eu tenho sonhos de desenvolver projetos voltados, né, para o nosso futebol amador na nossa cidade aqui, que iria movimentar a economia, iria ajudar bastante. Nós temos mais de 40 campos que nós planilhamos aqui na cidade, seria bacana. O futebol é uma paixão nacional, e, né, então tem muita coisa para acontecer. O que eu estou pensando agora para início, inclusive estou marcando essa reunião para a semana que vem, que eu faço parte, né, da comissão, sou presidente da comissão de desportos lá da Câmara, eu ao lado de mais 2 vereadores, né, o vereador Rafael Twin e o vereador, acho que é o Bruno Pezão. Nós somos, né, representantes da comissão lá. Então, eu estou pensando na semana que vem fazer uma reunião com o pessoal do ciclismo, porque é o esporte que, em meio à pandemia, está conseguindo, como é que eu vou dizer, ter produtividade, né? Está conseguindo ser feito. Você não tem como desenvolver o futebol agora, infelizmente. Você não tem como fazer esportes coletivos agora, assim. Jiu-jitsu, por exemplo. Não tem Difícil. como, né? É difícil de você. Eu vi o projeto Caneca, eu fui lá, inclusive eu ajudei lá no projeto Caneca, atendi as crianças do projeto. Realmente são crianças que estão na rua, e a coisa mais linda do projeto Caneca, eu fiquei assim, apaixonada. O Maico é amigo nosso, amigo Maico. A gente Maico Caneca. Deu um rola lá no dia de jiu-jitsu lá com as crianças, e eu atendi essas crianças que não tinham condições, eu dei uma ajuda ano passado, e vi de perto o trabalho maravilhoso que tem feito. Eu também sou uma atleta do basquete, eu não pude continuar, porque eu só tenho 1,58 m, eu era ala, armadora, joguei na seleção de campo, jogamos contra o Vasco, contra a Miraci, sou do 29 de maio. Eu sou ex-aluna do 29, hoje eu sou professora do 29 de maio. Então, eu nunca usei um cigarro, nunca fumei, eu nunca usei drogas, porque eu vivia, respirava o esporte. Então, eu sou uma que era para eu estar usando alguma coisa e eu não usei, porque eu fui uma resgatada do esporte dentro da escola. E hoje, o Centro Educacional 29 de Maio não tem uma quadra. Aí eu fico olhando assim, meu Deus, eu hoje olho para mim, né? Vejo, eu sou aquela criança que não tinha tênis, que o professor me dava tênis dos outros, me dava meia dos outros, fazia vaquinha com as professoras para comprar uma meia para mim, né? Então eu fui aquela criança para me jogar fora, eu tinha que o professor tinha que me ajudar para eu estar na quadra. E hoje eu não tenho nem a quadra. Nem a quadra nós temos. Assim, até adiantando aqui, Daniel, assim, algo bacana que está para chegar nas nossas cidades. Tem conversado muito isso conversei isso com o prefeito um tempo atrás. Tem uma emenda que ele conseguiu na época de deputado federal. São projetos voltados, um projeto voltado para o futebol, se eu não me engano. Acho que até ele botou na rede social dele hoje que ele visitou as Vilas Olímpicas lá. Então, assim, tem uma previsão, sim, de ser colocado em prática. E quando for colocado em prática vai ser bacana, se eu não me engano, é futebol, capoeira, enfim, em geral, vários outros esportes. Então, nós temos aí, doutora, as Vilas Olímpicas que, quando estavam abertas, faziam um trabalho maravilhoso, né, as Vilas Olímpicas. Então, assim, quando né, retornar
quando retornar as atividades aí, que a gente puder abrir essas Vilas Olímpicas, eu acho que vai ser desenvolvido um trabalho muito bacana. Nós temos alguns projetos lá que a gente vai estudando junto com a comissão de esporte lá, de contraturno, né, de você conseguir botar os alunos para estudar pela manhã e à tarde na prática de esportes. Então, assim, tem várias coisas bacanas que você consegue fazer, né? Eu acho que a Secretaria de Esporte também vai fazer um trabalho bacana. E nós, lá no nosso gabinete, especificamente, que eu tô já até adiantando para vocês, como eu falei, eu vou ver se eu consigo organizar, né, com a Comissão de Esportes, de Desporto, semana que vem, essa reunião com representantes do ciclismo, porque enquanto não está, né, assim, a gente não está podendo englobar todos os esportes hoje, mas tem esporte acontecendo na nossa cidade, a corrida, né, o ciclismo. O ciclismo é lindo, né? Mas as crianças da comunidade não têm condições de comprar uma bike. Sim. Por isso que eu vou ter que fazer um pedido. Lá na comunidade da Balieira, ali está o Centro Educacional 29 de Maio, na Pecuária, se puder resgatar a nossa quadra de esporte, para que as nossas crianças tenham condições até de jogar um futebol, alguma coisa, né? Ali, a gente... Esses projetos, doutora, assim que a gente conseguir, né, agora... Se Deus quiser, com essa vacina aí que a gente conseguir, tá podendo voltar a desenvolver, porque a gente fica até numa situação que até, para mim, é até delicado, porque, por exemplo, eu sei que a nossa população está ansiosa para praticar esporte, assim, para as crianças nossas estão praticando esporte, então, assim, tá todo mundo naquela ansiedade, mas, ao mesmo tempo, eu seria incoerente de eu chegar e falar assim, gente, vamos lá, vamos organizar agora aqui o futebol, um futebol beneficente, um exemplo. E aí, como é que eu iria falar? Pô, mas espera aí, nós estamos em meio à pandemia ainda, calma, eu tenho que tomar um pouco de cuidado nisso, para poder... Até porque depois levanta uma outra pauta, aí é polêmica. Exatamente, mas assim, olha, o que eu tenho para te dizer, doutor, é que o esporte é o meu foco, assim, principal, porque eu tenho propriedade para falar, né? Estou me formando em educação física, sempre esqueço de falar isso, estou me formando em educação física agora, no final desse ano, então vou me formar agora em educação física, vou me tornar um profissional de educação física, então é uma área que eu vou brigar muito, sim, vou estar pautando, principalmente para políticas públicas, porque como você falou, e como eu falei anteriormente, o esporte, principalmente, ele para a parte social, ele é muito importante porque ele engloba várias áreas. Ele vem na área da educação, né, porque você traz o esporte como uma forma de educação, você traz na área da saúde, porque o esporte ele ajuda, né, a saúde, ficar com a qualidade de vida melhor, e também no entretenimento. Então você consegue englobar 3 áreas com esporte, que é um custo baixo. Custo baixo, o esporte é custo baixo. Então, aqui, claro, como você falou, alguns esportes especificamente são mais caros, mas você vai fazer um futebol, você consegue fazer com tranquilidade, vai fazer um basquete, você às vezes consegue fazer de uma forma melhor. Então, assim, eu acho que quando, principalmente, eu fico imaginando quando a gente diminuir essa questão do vírus, eu mesmo estou ansioso para ir para uma quadra lá e ficar naquela aglomeração que tinha nas escolas, aquele queimado, aquele futebol que fazia todo mundo. Então, essa ansiedade é grande, vai ser... E eu tenho certeza que nós vamos aprender a valorizar ainda mais quando voltar aí dessa pandemia, porque faz falta, né? Faz muita falta você poder ter liberdade para brincar. Eu falei do queimado mesmo, eu lembro da escola, quem nunca brincou de queimado na escola, ficava aquela correria, todo mundo aglomerado, joga a bola para cá, joga a bola para lá. Então a expectativa é grande para quando retornarmos aí ao novo normal, abrimos essas vilas olímpicas que são maravilhosas, poder fazer projetos sociais, ajudar nos projetos, incentivar o esporte. Eu acho que eu estou com uma grande expectativa, doutor. Pode contar comigo nessa pauta, então. Falou de futebol, de esporte especificamente, eu já fico empolgado. Beleza, gente. Olha, a hora já estourou aqui, o papo tá ótimo, né? Vai ficar aqui até 7 da noite, mas tem que liberar o vereador. Mas antes disso, só mandar aqui um abraço pro pessoal que está assistindo, interagindo. Rosângela Gracini, sempre aqui acompanhando. Tem também Paulo Tadeu, mandou boa tarde. Luana Fontes, Bruna Gomes. Vamos descer aqui, tem mais gente aqui comentando. Isso aí é minha esposa, isso aí tá aí para ajudar nas linhas. Tá Maia Peçanha também assistindo. Ele é Bruno e é casado com Bruna. Não é isso? Bruno Viana e agora Bruna Viana aí.
Alisson Alves, Gabriel Viana, Mônica Tavares, Danilo Barreto, Clécia Almeida, Malveline Oliveira, tem mais gente, Emanuele Tavares, Rosângela Gracini aqui acompanhando, Wanderson Gomes e Leonardo Berenger, grande fotógrafo aqui de Campos também assistindo. Um abraço aí, Leonardo. Bastante gente. Maria Creuzinha da Lapa também, já é audiência cativa aqui da nossa transmissão. Fabiano Rangel, bastante gente aqui comentando. E é isso, olha, nosso horário estourou, o vereador que estreou o campus agora, e esse espaço agora está oficialmente livre e aberto para todo mundo aí que possa contribuir com o campus, né? Não só os vereadores, secretários, subsecretários. Nós estamos aqui para ouvir as pessoas que possam contribuir. Eu, da minha parte, a entrevista aqui foi maravilhosa. Quero agradecer ao Jean Santos, que intermediou, a assessoria também de Bruno Viana, muito atenciosa também, ajeitou tudo. E te agradeço, vereador, muito obrigado. Você, mesmo jovem, tenho certeza que ele está dando já aí um banho em muitos vereadores, porque você está com a palavra-chave de tudo, diálogo. O senhor está aberto a conversar, como eu mesmo disse, bota a cara a tapa, vem, fala, responde, conversa. O papo foi ótimo, muito esclarecedor, parabéns, e que o senhor continue assim até o fim do mandato. Muito obrigado. Olha, eu agradeço a vocês aí, né? Um abraço, obrigado, Luciano, aí pelas perguntas, pela interação, já me coloco à disposição. Doutora Daniele, prazer estar aqui com você, tá? Eu adorei suas perguntas, adorei as pautas aí que você pautou aí a nossa conversa. Quero depois, né, que a gente possa tomar um café junto, todos nós aí, para poder, porque o mandato é nosso, o mandato, poxa, qualquer ideia que é válida, a gente vai tentar abraçar e dar o mérito a quem merece. Então, assim, te agradeço. Daniel, parabéns aí, amigo, pela condução do programa, pela condução aí, desejo sucesso para você, né, nesse programa. Pode contar comigo aí para chamar quem precisar, quem a gente puder chamar aí, vereador, deputado, secretário, enfim, quem você falar, a gente ajuda a intermediar aí para ajudar a divulgar esse programa aí, que eu tenho certeza que será sucesso, recorde de audiência na nossa cidade. Então, já deixo aqui aproveitar a oportunidade também para convidar as pessoas aí a nos acompanharem nas redes sociais, nosso Instagram, que é o Oficial Bruno Viana, né, o Facebook também, Oficial Bruno Viana, nosso site, Bruno Viana, www.brunovianaoficial.com.br, nossas formas de comunicação. Tem também o WhatsApp do nosso mandato, então depois vou até passar para o Daniel, se ele puder divulgar aí para a gente é onde a gente interage com as pessoas, escuta as demandas, enfim, fala. E estou sempre lá na Câmara também atendendo, lá, chega lá para tomar um café comigo, estou à disposição, vai ser um prazer receber qualquer pessoa que estiver assistindo aí, toda a nossa população. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Perfeito. Luciano, pode dar aí a sua consideração final. Estou muito satisfeito também, na verdade impressionado, feliz pela forma de se expressar. Saudações rubro-negras também, tem que falar, né? Essa parte não é muito legal, não, mas tá. Você é vascaíno, Daniel? Tricolor. Tá. Eu não caiu, pelo menos. Mas, assim, muito, muito feliz, mano. Tô vendo que realmente o saudoso Gil tá orgulhoso. Ele tinha um projeto muito interessante, a gente já conversava isso antes desse incidente aí. E como os projetos deles eram interessantes, principalmente por uma mudança no que diz respeito a combate à corrupção, uma série de coisas aqui na nossa cidade que estava precisando. Mas, pelo visto, ele educou bem, assim como a mãe educou bem. A gente conta muito mesmo com sua seriedade, sua dedicação. Essa questão de idade realmente só faz a diferença para quem não tem juízo. Você já aprendeu ali a lidar com equipes, com times, com as derrotas, com as vitórias. A gente torce muito aí por você. Consequentemente, você tendo sucesso, a cidade terá sucesso. Parabéns aí e boa sorte na trajetória. Doutora Daniele Pedra, fala, doutora. Então, quero agradecer mais uma vez a todos que estão nos assistindo, a Dani e ao vereador Bruno. Estou, assim, bem impactada, né, de estar aqui conversando com você, porque você é bem jovem, eu vejo uma maturidade política em você, né, não é por menos, né, pela mãe, pai, pela sua família, e acredito que se você continuar, né, nesse caminho de abertura,
você vai ter muita sabedoria, né, para lidar com todas as situações. Nós sabemos que nossa cidade é uma cidade grande, né, não é uma cidade pequena, a gente estava se comparando a Búzios e Campos, tal, dá certo lá, aqui não dá, talvez porque são 700 mil habitantes, se eu não me engano, então não tem como comparar uma cidade deste tamanho, desse porte, com todos os problemas, né, e querer uma solução para ontem, né? Então, que você tenha bastante sabedoria, que você consiga lidar com todo esse sistema que engole, se não tiver uma base política, você é engolido, né? E agradecer pela oportunidade de estar aqui e pelas perguntas que você me respondeu com tanta seriedade, competência. Obrigada. Obrigado, gente. Sucesso, vereador. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço.